Olá! Hoje estou gravando este vídeo para responder algumas perguntas que recebi. Meu nome é Patrícia Crivellaro, sou enfermeira e professora. A primeira pergunta foi: o que causa o câncer de mama? O câncer de mama não tem somente uma causa. A idade é uma dos mais importantes fatores de risco para a doença. Cerca de 4 em cada 5 casos ocorrem após os 50 anos. Além dessa questão da idade, outros fatores como obesidade, sobrepeso, sedentarismo, consumo de bebida alcoólica. Além destes, podemos considerar outros fatores, como por exemplo, o fator familiar, quando a gente tem alguém na família, uma mãe, irmã, que apresentou câncer de mama ou até mesmo câncer de ovário. A segunda pergunta foi: com quantos anos podemos começar a fazer o exame preventivo? Somente o exame do toque é suficiente? Antes de responder essa pergunta, é importante ressaltar que qualquer exame faz parte do processo do diagnóstico da doença e não do processo de prevenção em si. Mas os exames de rotina estimulam a detecção precoce da doença, o que leva a um tratamento menos agressivo. Eles são muito importantes e fazem parte do diagnóstico e não da prevenção. Então, falando sobre essa questão de exames diagnósticos e respondendo essa pergunta, o Ministério da Saúde recomenda que a mamografia de rastreamento seja realizada, ou seja, o que é mamografia de rastreamento? É um exame de rotina. A mulher ainda não tem uma alteração instalada. Isso é chamado de exame de rastreamento. Tá? Então é importante saber isso. Esse exame deve ser ofertado para mulheres entre 50 a 69 anos, a cada 2 anos. É importante ressaltar que todas as mulheres, independente da idade, devem se conhecer, devem ser estimuladas a conhecer o seu próprio corpo, para saber o que é e o que não é normal em suas mamas. Esse processo de conhecimento do corpo é muito falado e chamado de toque nas mamas. Então, assim, o processo de você se olhar no espelho, conhecer o seu corpo, se tocar e entender o que é normal e o que não é normal é muito importante para reconhecimento de algum sinal ou sintoma de alteração da sua mama. A terceira pergunta foi: homens podem ter câncer de mama? A resposta é sim. Apesar da incidência ser menor em homens que em mulheres, o câncer de mama masculino existe, porque o homem também tem tecido mamário, em menor proporção, é claro, mas ele tem. Então, homens, assim como as mulheres, também precisam ter o hábito de conhecer o próprio corpo e buscar atendimentos de rotina. A quarta pergunta foi: de quanto em quanto tempo é recomendado fazer o exame preventivo? Como eu disse anteriormente, o exame são exames diagnósticos. Eles dão diagnóstico da doença. Até porque a prevenção vem por meio de outras situações, outros hábitos que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Como eu já disse anteriormente, a mamografia deve ser ofertada para mulheres entre 50 e 69 anos, mulheres que não apresentam qualquer sinal e sintoma, mesmo assim devem fazer o exame de rastreamento a cada 2 anos ou de acordo com a periodicidade estipulada pelo seu médico ou enfermeiro durante o acompanhamento. Na dúvida, diante de qualquer alteração, vocês devem sempre procurar um médico ou enfermeiro em uma unidade de saúde, para vocês poderem esclarecerem as dúvidas e serem examinadas com maior detalhamento. A quinta e última pergunta é a seguinte: quais são as chances de cura para o câncer de mama? Se for detectado precocemente, isto é, se o tumor ainda for bem pequeno quando for encontrado, isso aumenta a chance de cura em até mais de 90%. Isto é, a gente precisa mesmo conhecer o nosso próprio corpo. Para quê? Para a gente detectar precocemente essas alterações. Mas, mais importante do que falar de cura é trazer para vocês o que devemos fazer para prevenir essa doença, não é mesmo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como prevenir? A adoção de hábitos saudáveis, gente. Praticar atividade física,
manter peso corporal adequado, alimentação saudável, evitar bebidas alcoólicas, amamentação, né? Se você engravidou, pretende engravidar, pretende ter filhos, é importante amamentar. Isso é um fator que protege a sua mama do câncer de mama. Então, tudo isso são medidas de prevenção, que é isso que a gente deve focar durante toda a nossa vida. Não só no Outubro Rosa, não só em meses específicos, mas no nosso dia a dia. Vamos nos cuidar. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês e fico à disposição. Um beijo, fiquem com Deus.